galera, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o canal Educação, seja através do YouTube, seja através do IPTV, tá? Mas que está conectado conosco aí, tá bom? Então, um prazer muito grande tê-los aqui hoje, né? A partir de agora, 18 horas e 30 minutos, nós temos 2 aulinhas de biologia com a segunda série do ensino médio, tá? A gente já não fala mais de amor. Hoje é sexta, né? Tem que ter uma musiquinha. A gente já não liga mais pra nada. Essa música é oferecida especialmente por Santiago. Você não fala mais dos seus problemas. Se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Teu corpo já não quer saber do meu. Você com essa sua indiferença não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Essa música é bonita. Cantada é uma maravilha, viu? Hoje é sexta, filhinho. Tem que comemorar, papai. Não dá para ficar hoje aqui com essa cara de velório. Não tem condição. Sexta-feira, papai, ó. Sextou. É ou não é, Maioli? Sexta-feira, filho. Não tem conversa. Então vamos lá. Vamos para cá, galerinha. Deixa eu ativar aqui a caneta. Está aqui 2 de setembro de 2022. Nós vamos tratar de engenharia genética. Né? Engenharia genética. Muito bem, tá aí. Muito bem. Então vamos lá, gente. Olha, o assunto de engenharia genética, que nós vamos trabalhar hoje, aborda isso aqui, ó. Objetivo: identificar o teste de DNA como importante ferramenta em casos de determinação de paternidade, em casos de investigação criminal, em casos de identificação de indivíduos. Tudo isso serve para a gente fazer a identificação, tá? Então, o DNA, meu amigo, não tem conversa, não. DNA, nós vamos ver aqui, é o cara. Não dá nem para brincar com ele. Eu até digo sempre o seguinte: meu querido, você fez o teste de DNA, não importa para que foi, tá? Você fez o teste de DNA, fiz. Deu positivo, deu. Acabou a história. Cerrou o assunto. Encerrou o assunto. Então não tem história, meu irmão. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de DNA, do ácido desoxirribonucleico. Isso é estudado dentro de quê, professor? Isso é estudado dentro da biotecnologia. E aí vem a seguinte pergunta: o que é biotecnologia? Hã? O que é biotecnologia? Você pode me dizer? Normalmente, a biotecnologia é estudada junto com a engenharia genética. Não dá para a gente fazer diferente disso, não. Não dá para fazer diferente disso. É sempre junto com a engenharia genética. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, a biotecnologia, pessoal, para a gente poder entender melhor isso aqui, a biotecnologia é o uso de organismos, né, vivos. Bio não quer dizer vida. Então, é o uso de organismos vivos ou de componentes biológicos, né, para que se possa produzir o quê? Bens, para que se possam assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Que sejam de interesse do ser humano. Veja, olha que coisa engraçada isso, né? Olha isso. Isso é interessante. Interesse
do ser humano. Interesse do ser humano. Para que eu faça o quê? Produza bens ou assegure serviços que sejam de interesse do ser humano. Ora, veja só, como é que nós temos, por exemplo, uma situação de produção de bens, né? Assegurando serviços. Como é que a gente tem isso daí? Então, para você entender melhor essa situação, né, de produção de bens, de assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano, que é, na verdade, o conceito de biotecnologia, então, você precisa ficar inteirado do que é exatamente isso, tá? Professor, como é que ocorre essa produção? Ora, evidentemente, isso envolve técnicas, né, que vão permitir ao homem utilizar organismos para a obtenção de substâncias de utilidade do ser humano. Quando eu digo utilidade do ser humano, pessoal, não quer dizer necessariamente que seja só para o ser humano, tá? Que seja só para o ser humano, mas que seja, evidentemente, beleza? Então, tá, professor, pois se não é obrigatoriamente para usar para o ser humano, ou no ser humano, então vamos lá. Se não é só no ser humano, então é o quê? Ora, eu posso utilizar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na soja, né, aqui no Piauí, nós temos soja transgênica. Você acha que transgenia é feito como? De que maneira é feita a transgenia? Hã? Então, quando eu digo que seja de interesse do ser humano, eu estou falando nessas circunstâncias. Não quer dizer necessariamente que seja no ser humano, tá? E o que é que a biotecnologia explora? Explora processos celulares. Explora processos biomoleculares. Que vão fazer o quê? Desenvolver tecnologias e produtos. E contanto que essa tecnologia, esses produtos, que vão ajudar a melhorar a vida e a saúde das pessoas. Pronto. Você matou bem aqui a história que seja de interesse, né, do ser humano, tá? Professor, e atualmente, esses avanços da biotecnologia, eles trazem o quê? Eles fazem o quê? Eles geram o quê? Né? Gera benefício. Gente, em áreas demais. Saúde, meio ambiente, agricultura, infraestrutura, entre outros. Entre outros. Tá? Cara, você faz isso assim, de inúmeros, né? Inúmeros lugares que você tem a utilização da biotecnologia, gente, hoje está bem espalhada. Só para você ter uma ideia com relação ao transgênico, volta para mim aqui, Maior, por favor. Só para eu conversar aqui com eles. Só para vocês terem uma ideia do transgênico, só para você entender isso aqui, tá? O Brasil, desde 2009, ocupa a segunda posição como sendo o país que produz o maior número de transgênicos no mundo. Só perde para quem? Estados Unidos, é o primeiro. Brasil, segundo.
segundo maior país, segundo produção de transgênicos no mundo. É brincadeira um negócio desse? Você acha, então, que a biotecnologia aqui não é utilizada adequadamente, não é explorada adequadamente? É claro que é, gente. É óbvio que é. Então, a biotecnologia é importante. Eu posso citar aqui a noite toda exemplos para vocês. Produção de insulina, testes de paternidade, investigação criminal, identificação de pessoas falecidas em acidentes que não dá para fazer identificação visual. Não é? O que mais? Produção de transgênico, de organismo geneticamente modificado, vacinas gênicas. Cara, meu amigo, é assim, absurdo o número. Clonagem. Clonagem. Tanto a clonagem reprodutiva, quanto a clonagem terapêutica. Gente, não dá pra gente achar que isso aqui vai voltar mais, porque não vai. É daqui para frente. Beleza? Vamos lá, então. São produtos e inovações que contribuem para combater doenças, alimentar os famintos, usar energia mais limpa e em menor quantidade, reduzir o passivo ambiental, proporcionar processos industriais mais seguros, limpos, mais eficientes. Gente, os benefícios são muito, 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 muito grandes. Onde é que eu utilizo isso? Olha o tanto de lugar que eu posso utilizar isso aqui, ó. Fermentações industriais, culturas de tecidos e células, clonagem, análises do DNA. Aqui são alguns lugares, algumas coisas que eu estou utilizando, estou colocando para você, algumas que eu falei e outras que não falei. Transformação genética, uso de micro-organismos na agricultura, controle biológico, produção de vacinas, melhoramento genético, produção de fármacos, tudo isso está atrelado à biotecnologia. Cara, é muita coisa e aqui ainda tem, ó, muito mais que isso. Isso é biotecnologia, gente. Isso é biotecnologia. E aqui eu coloco numa imagem, eu estou tentando colocar para você a biotecnologia, ela está aqui no centro. Ó. Eu começo juntando biologia com química, com engenharia. Eu começo fazendo isso. Essa ligação desses três fatores, biologia, química e engenharia, me dá condições de definir a biotecnologia. Totalmente. Eu tenho daí a engenharia química, eu tenho daí a química industrial, eu tenho daí a bioquímica e a biologia molecular. Eu tenho tudo isso. Tudo isso. Só para você entender aí. Mas na verdade, o que nos interessa é a biotecnologia. Isso aí é o que nos interessa. É a biotecnologia. É o mais importante de tudo. Para nós, é o mais importante de tudo. Tranquilo? É fácil, né, da gente definir isso daí. Não tem nem, vamos dizer, tanta dificuldade assim, não. Dá para a gente fazer essa definição sem muita dificuldade. Tá certo? Deixa eu passar então, galera. Olha aí. Aqui eu estou mostrando uma situação, essa imagenzinha legal, que ela mostra a manipulação do material genético. Ó. O olho, o cérebro, o coração, os pulmões. Mas, na verdade, o que eu quero que você compreenda é esse tal de DNA recombinante. Esse aí é o que eu quero que você compreenda, tá? Tá bom? Então, vamos lá. O que é esse tal de DNA recombinante, tá? Como é que eu obtenho esse DNA recombinante? Esse é o grande detalhe.
como que eu obtenho o DNA recombinante. Então, não é tão difícil assim da gente entender, não. DNA recombinante, ele é obtido, como o próprio nome sugere, recombinante, quer dizer, é algo que foi recombinado. Ele é formado a partir de quem? Ele é formado a partir do DNA da espécie que eu quero modificar, que eu quero mexer, que eu quero mudar, com o uso de técnicas relacionadas a, por exemplo, né, no caso da biotecnologia, eu utilizo as chamadas enzimas de restrição ou endonucleases. Né? As enzimas de restrição ou endonucleases. Como que eu faço isso? Eu faço isso a partir dessas enzimas que cortam o DNA em pontos específicos. Essa é a função da enzima de restrição. O primeiro passo é esse, cortar o DNA em pontos específicos. Só depois que eu corto o DNA em pontos específicos é que eu posso fazer sua alteração, sua modificação. Do contrário, não tem como eu fazer isso. Do contrário, não tem como eu fazer isso. Tá? Não tem como. Então vamos lá, para a gente entender isso aqui. Corto o DNA em pontos específicos, insiro naquele DNA que eu acabei de cortar o gene que eu quero fazer a mudança. Eu quero implantar, eu quero inserir no DNA aquele gene, ou aqueles. Porque assim, gente, ó, não é obrigado eu fazer a inserção de só um gene, não. Eu posso fazer a inserção de mais de um gene, sem dúvida. Tá? Posso sim, sem problema nenhum. Tem problema nenhum. Contanto que eu obtenha agora uma molécula que é, na verdade, a associação de duas moléculas ou mais, né? De DNA, depende. Eu posso pegar, pronto, essa semana mesmo, tá aí, ó. Você vê como é que são as coisas. Eu tava passando o Instagram e eu encontrei, eu não lembro se foi no GP1, aí eu tenho que procurar com calma, que eu não sei se foi no GP1, né? Ou se foi no... Eu não lembro. Eu sei que foi um morango, mas eu acho que vamos dizer, tem como eu encontrar isso. Não é também uma coisa do outro mundo, não. Mas eu vi o quê? Um morango, presta atenção, branco. Um morango branco. Rapaz, que coisa, hein? Tu já pensou um negócio desse? Um morango branco? O morango continua, segundo os caras lá que fizeram, eu não sei, que eu não conheço, mas ele continua sendo docinho, preservando todas as suas características, normalmente, só que ele não é vermelho, ele é branco, tá? Ele é branco. É o primeiro morango branco. Morango branco mesmo. Rapaz, ele fica meio... Eu não vou mentir pra ti. Foi no GP1 mesmo que eu vi. Pronto. Foi lá. Aliás, no GP1 não. No G1, aliás. Desculpa. Falei foi GP1. No G1.com. No caso, eu vi no portal mesmo. Eu vi no Instagram. Foi exatamente isso. Rapaz,
O cara fica assim meio, olha, tá aqui. Mas olha, tem como a gente mostrar? Tem? Tem sim. Aqui dá pra só mostrar na tela mesmo aqui. Ah. Beleza, galera. Eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês poderem entender esse negócio do morango branco. Olha, isso aí tem biotecnologia pelo meio, tá? Só para você. Cara, é um negócio impressionante isso. Você pensa que é besteira, que é bobagem, mas a biotecnologia tá aí para provar para você, tá? Deixa eu mostrar aí. Bom, enquanto isso, deixa eu ir passando, enquanto o Maioli prepara para mostrar para vocês. Tá aí o que, é que a gente pode estudar, obter na engenharia genética, né? E da biotecnologia. Clonagem, terapia gênica, uso de células-tronco, dos transgênicos, testes de paternidade, investigação criminal. Tudo isso aí dá para a gente obter, tá? Bom, onde é que eu posso ter aplicação disso, hein, professor? Onde é que eu posso ter aplicação disso? Beleza, então. E aí, eu tenho aqui serviço de aconselhamento genético. Para quem, hein, professor? Para o caso, por exemplo, de uma família que tem, por exemplo, uma determinada doença, né, um determinado problema na família. E aí eles querem saber, o casal quer saber qual é a possibilidade do bebezinho deles nascerem com esse problema. Pronto, aconselhamento genético. Identificação de pessoas com base na análise de DNA, testes de paternidade, produção de medicamentos. Gente, as possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas. Isso aí é só para você entender, tá? Só para você entender. Então, olha lá. E como é que eu faço para separar os fragmentos de DNA, professor? Porque para eu fazer essas coisas, eu preciso separar os fragmentos de DNA. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Não dá para começar nada antes disso. Como que eu faço essa separação? Então, primeiro eu submeto os fragmentos a uma placa de gel de agarose. Eu pego os fragmentos de DNA, submeto lá na placa de gel de agarose. Primeiro ponto. Segundo ponto, os fragmentos de DNA, eles irão percorrer o gel e vão se deslocar para o polo positivo, uma vez que eles são negativos. Eles são atraídos. Aí o segundo ponto. Terceiro ponto. Né? Quando a corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em posições diversas. Posições diversas. Formando, portanto, as bandas ou faixas que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí é aplicado o brometo de etídio. Para quê? Que serve como corante para poder mostrar, visualizar, no momento em que essas bandas forem iluminadas. E a imagem formada é essa que vocês estão vendo aí. Mas antes de mostrar essa imagem, eu quero mostrar para você a história que eu contei do morango, que é para não passar batido, parecendo que... Não, o professor está inventando isso aí. Parecendo que conversa dele, isso aí não é verdade não. Mostra aí, Maior, o morango branco aí. Mostra aí, para a gente poder saber, para eles saberem. Tá aí, ó. Tá aí, ó.
Coloca a abazinha aí da segunda série. Lá pra eu ver aqui. Como é que tá ele aí? Ah, certo. Beleza, beleza, beleza. Pronto, pronto. Entendi. Beleza. Então tá aí, ó. Produtor faz modificação genética e cria morango branco. Cara, que coisa doida isso, meu irmão. O cara criou morango branco. Mas olha, é feio, né, não? É estranho, é estranho, é estranho. Eu comeria, obviamente, eu acho que qualquer um de nós comeria. Agora sim, não é bonito aos olhos. Isso você há de concordar comigo. Mas, ele diz, ó, o produtor Afrânio Tomikawa, que é responsável pelo fruto modificado, garante que o morango branco por dentro e por fora preserva a textura, preserva o aroma, preserva o sabor. E aí explica que a fruta é mais doce do que o comum até. É mais doce ainda. Né? Então, tá aí uma aplicação. Professor, vai se gastar um absurdo de dinheiro para fazer um negócio desse, professor? Não é? Para que isso, professor? Vamos ser sinceros. Qual é a vantagem aí? Pessoal, não é que vai vender morango amanhã branco. Não. O fato de se dominar a técnica é que é o grande detalhe aí. Tá bom? Pronto, é isso, Maior. Volta para mim. Show. Vamos para cá, eu tinha prometido, coloquei aí, tá? Eu cumpri aí com a minha promessa. As imagens são essas que você está vendo aí. Aqui do lado direito é o aparelhozinho que você faz o exame, porque ele tem essa plaquinha amarelada, que tem um gel dentro, que é o gel de algarose, né? E essa placa aí, ela vamos dizer, os fragmentos de DNA são colocados aí e são submetidos a uma corrente elétrica, tá? Submetidos a uma corrente elétrica. Hibridação molecular e detecção de pessoas pelo DNA. Bom, em organismos eucarióticos, o core-DNA, por uma endonuclease, uma enzima de restrição, produz quantidade muito grande de fragmentos. Quando você usa a enzima de restrição, você tem uma quantidade enorme de fragmentos formados. Então, aí esse é um ponto importante, tá? E aí é impossível de se fazer a visualização adequada quando você usa a técnica da eletroforese. Por quê, professor? Porque vai produzir uma quantidade imensa, uma imagem com uma quantidade imensa de bandas. E aí fica complicado. Então, para que eu possa visualizar de maneira mais adequada, eu uso a técnica da bihibridação molecular. Como é que é isso aí? Né? Eu vou tratar o gel da placa de algarose, de modo a separar cadeias duplas do fragmento de DNA e de sequências específicas. Quer dizer, o que tem fragmentos duplos, eu separo de algumas sequências específicas que são o que me interessa. E aí eu obtenho uma imagem mais pura, mais light, mais clean, que eu possa utilizar, no caso aí específico, por exemplo, na identificação de pessoas, na detecção de pessoas. Por exemplo, nos casos em que eu citei aqui, né? Identificação de criminosos, pessoa que, sei lá, possivelmente cometeu um crime e lá na cena não tinha mais ninguém a não ser ele, criminoso e a vítima. Foi pego ali fragmentos, por exemplo, de pele, restos de pele da unha desse criminoso, e aí com isso obteve-se esse DNA, tá? Então é possível sim fazer dessa maneira, tá bom? Sem problema nenhum. Você pode fazer isso daí. É uma técnica diferente, tá? Pouquinho, na verdade é a mesma técnica,
Só que com uma pequena modificaçãozinha, só para a gente poder entender, para não ter uma imagem, vamos dizer, muito poluída, né? Uma imagem muito poluída, tá bom? Deixa eu passar. Olha, rapaz, que coisa linda. Não é bonito? É, rapaz. É bonito. É bonito, cara. Fala sério. Diz aí. Hã? É. Me diz aí se não é. Só que você tem uma diferença. O lado esquerdo é diferente do lado direito. Qual é a diferença, professor? O do lado. Show de bola. Ó, do lado esquerdo aqui. Rapaz, gêmeo é um negócio interessante. O cabo ainda. A família, normalmente. Ainda veste os meninos tudo igual, né? Aí fica difícil do cabo saber. Fica complicado. Eu não sei. É porque pai e mãe conhecem que você tá com os meninos todo dia, mas os bichinhos são parecidos, viu? Hã? E do lado direito, professor? Gêmeos bivitelinos, né? Gêmeos bivitelinos, que são gêmeos, mas não são a mesma coisa. Amigo, tem diferença sim, é óbvio. Eu não posso dizer que esses caras aqui são iguais. Ah, professor, mas eles são gêmeos, mas não são gêmeos univitelinos. Esses dois caras aqui são iguais. O DNA de um é igual ao DNA do outro. O DNA de um é igual ao DNA do outro. Tá? É a mesma coisa. Professor, e nunca, porque isso aqui é uma curiosidade legal, tá? É uma curiosidade legal. Eu quero saber o seguinte, como eu faço a identificação no caso de um deles cometer um crime, por exemplo? Um deles cometeu um crime. Ou um deles é, será, é o pai, ou possivelmente seja o pai de uma determinada criança. Como que eu sei que é um ou outro? Hum? É isso, esse é o detalhe. Pode me dizer? Eu vou dar um minuto aí para você me dizer como é que eu faço a identificação. Um minuto, eu volto.
Resposta. Não tem dificuldade não, gente. Em gêmeos univitelinos, eu só posso fazer essa diferença, por exemplo, se for através da digital. É isso que eu estou dizendo, né? É isso que eu estou dizendo. Através da digital. Muito bem. Deixa eu passar. Aplicações práticas do DNA fingerprint. Eita, nome bonito. Eita, nome bonito. Fingerprint quer dizer impressão digital do DNA. DNA fingerprint quer dizer impressão digital. Beleza? Então tá aí, ó. A popularidade do DNA, né, se deve, entre outros fatores, por ser um teste de paternidade propagado pela mídia. Lembra aí que só o que tem era, ainda tem, na verdade, né, é programa jornalístico, programa de comédia, programa policial, programa de variedade, programa de família, fazendo teste de DNA. Claro. Da Ibope, né, meu filho? Da audiência. Como é que não faz? É claro que faz. É lógico. É óbvio. Então vamos lá. Aqui eu tenho mãe, criança, homem A e homem B. E aí, se você fizer a comparação, eu sei que a criança é filha daquela mãe lá. Ah, professor, mas é um absurdo não saber nem que é filha da mãe. Meu querido, às vezes acontece do bebê ser trocado na maternidade, tá? E aí, nesses casos, você tem que fazer um teste mesmo. Tem o que fazer, não, né? Com a mãe, inclusive. Mas não é o caso aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, criança, eu vou atrás do número de bandas que batem aqui, ó. Esse aqui bate com esse aqui. Esse aqui bate com esse aqui. Criança e homem B. Esse aqui bate com esse aqui, ó. Meu filho, me diga uma coisa. Não está claro para você que quem é o pai desse garoto é o homem B, não? Hã? Me fala aí com sinceridade. Descubra quem é o pai da criança. Né? Compare os códigos de barras da mãe e da criança com o código de barras do pai, dos dois prováveis pais, né? E aí você vai ver. A criança deve ter 50% do padrão dela igual ao da mãe, 50% igual ao do pai. É fácil de identificar. Qual é a dificuldade aí, meu filho? Me diga. Nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma aí, não. Então, se tu pegar criança, metade, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, é do pai e metade é da mãe, do padrão. Qual é a dificuldade nisso? Olha aí o que ele está dizendo. Justamente os que eu marquei, ó. O segundo, o terceiro e o último. Vamos voltar. O segundo, o terceiro e o último. Olha aí. Os testes que utilizam DNA fingerprint são tão seguros que fornecem 99,9% de certeza. Gente, é só pro caba dizer assim, rapaz, saber de uma coisa? Não sei se eu duvido ou não duvido, hein? É só para isso mesmo. Porque, meu irmão, não dá para duvidar da segurança do exame, não, viu? Não dá para duvidar, não. 99,9% não dá para duvidar da segurança do exame, não. Não dá, não. Pode ter certeza disso. O exame é seguro, viu, meu querido? Acredite que o exame é seguro. Tranquilo? É só para não dizer que não é.
100%. Porque, meu amigo, perfeito só Deus. Identificação de pessoas, investigações policiais, teste de paternidade, aconselhamento genético, tudo aí pode ser utilizado. Hoje, em qualquer circunstância, o primeiro ponto a ser levado em consideração, por exemplo, se for uma cena de crime ou algo do tipo, é você pegar e preservar a cena para manter a presença ali de material biológico. É o melhor. Volta para mim. Queridos, nós vamos para o intervalo agora. É rápido, são 3 minutos, mas dá tempo de você ir ao banheiro, dá tempo de tomar uma água, espreguiçar. A gente volta. Até já.